Vamos então ao tweet número 40. Para a formação do imperativo afirmativo e negativo, o diagrama da neopedagogia adota um único roteiro para todos os verbos. É verdade isso, professor? Sim, apenas o verbo ser, como já mostramos, ele fura, ele transgride este roteiro. Mas a formação do imperativo em todos os verbos da língua portuguesa acontece assim. Tiram-se duas pessoas do presente do indicativo, as duas segundas, o tu e o vós, e leva-se a forma para a segunda pessoa do imperativo afirmativo, mas deixando perdido pela estrada, pelo caminho, o S. Esse S aqui é divides, então fica divide tu. E aqui dividis, dividi vós. Então apenas isto acontece na transposição das duas pessoas do presente indicativo para o imperativo afirmativo. E outras três pessoas são buscadas do presente do subjuntivo. Ó, está aqui a seta, o roteiro sendo indicado pelo sinal, pela seta aqui, mas não há amputação nenhuma. Os verbos, as formas verbais buscadas no presente do subjuntivo ficam inteiras e são simplesmente transportadas para o imperativo afirmativo. E o imperativo negativo, em todos os verbos, até no verbo ser, acontece a simples cópia integral. Basta colocar o não. Não divida as coisas assim. Não dividamos. Enfim, a verdade é o seguinte, que o imperativo negativo em todos os verbos, né, se forma, as pessoas são formadas, buscadas do presente subjuntivo e são mantidas íntegras, nada de cortar S aqui no subjuntivo. Por isso que este bloco modo temporal, ele é bivalente, serve para presente subjuntivo e para o imperativo negativo. Para o imperativo negativo basta colocar o não, não divida, não dividamos, não dividam e assim por diante. No tweet número 41, vemos então uma pequena exceção. O verbo ser é o único verbo que viola o roteiro para a formação dos imperativos, mas apenas nas segundas pessoas do afirmativo. Exato, já foi explicado, mas aqui como o gráfico está bem mais claro, vale a pena assim repetir. Eu sou, tu és, ele é. Ora, o tu és não é tu, o imperativo, mas é se tu. Foi buscado lá dos primórdios do nosso português, lá perto do latim vulgar. Se tu, se de vós. E claro que no latim era esto, estote. Né? Então, mas aqui se buscou, ele tem origem do verbo sedere, alguma coisa com o verbo sentar. Mas de qualquer maneira, se tu, se de vós. A única violação desse roteiro na formação do imperativo afirmativo acontece com o verbo ser, que na segunda pessoa é Léo, se atento, se tu atento. E no vós, tá? Se de vós atentos, se de assim, obedientes. Então, essas duas pessoas, que são as segundas, né, singular e plural, é que violam este roteiro. Mas as demais... Os demais verbos todos seguem a formação do imperativo, o indicado por essas estradas, por estas setas. Mas até no verbo ser, o subjuntivo é transposto fielmente para cá, ó, sem corte. E ainda, na formação do imperativo negativo, ele segue o verbo ser, ou seja, no presente subjuntivo. Não sejamos egoístas, né? Não sejais egoístas, não sejas egoísta, sem cortar o S. No subjuntivo, quando ele é transportado, ou quando ele é usado para a formação do imperativo negativo, não há corte nenhum. No tweet número 42, então temos o bloco 3 do diagrama. Ele é considerado bivalente. Em todos os verbos, serve para formar o presente do subjuntivo e o imperativo negativo. Mas vamos ver um pouco mais a fundo isso com as explicações do professor Deck. Exato, já explicamos, que aqui está bem claro, que este bloco 3, bloco modo temporal 3, que é do presente subjuntivo,
nós temos uma bivalência. Ele serve para formar assim dois tempos ou dois modos, né? Eu apresento do modo subjuntivo e o imperativo negativo. Então, por isso que se diz que é bivalente, né? Este bloco forma o subjuntivo presente e o imperativo negativo. No tweet número 43, vemos uma coisa bem óbvia. Na prática, é impossível o uso de qualquer imperativo na primeira pessoa do singular, pois ninguém dará uma ordem a si mesmo, não é mesmo, professor? O imperativo é uma ordem que se dá para o outro, ou até uma exortação para não fazer isto. Então, ninguém dá uma ordem a si mesmo, como na primeira pessoa. Ninguém vai dizer, João, não faça isso, só um bêbado mesmo, né? Então, na primeira pessoa do imperativo afirmativo não existe, aqui está em branco. Não há como termos o imperativo afirmativo dando-se uma ordem a si mesmo, não há como, é um absurdo, é impraticável. No tweet número 44, então temos que o diagrama mostra que no primeiro quadro, a segunda e a terceira conjugações são semelhantes. E no segundo e terceiro quadro, apenas trocam de vogal temática. Mas vamos entender melhor como isso funciona. É interessante como o verbo, os verbos da segunda e terceira conjugações são praticamente iguais no primeiro quadro, né? Olha o verbo vender aqui. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Aqui, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Verbo partir, eu partia, tu partias, ele partia. Esse aqui é da terceira conjugação. Ou dividia, dividias, dividia. E vendia, vendias. São iguais. Subjuntivo também. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. E aqui, que eu divida, que tu dividas, que ele divida. Então, a segunda e a terceira conjugações aqui no primeiro quadro são semínimas, são iguais. São iguais, interessante isso. Aqui depois cada um toma a sua vogal temática. Vogal temática E do verbo vender e vogal temática I do verbo dividir. E no terceiro quadro também I. Cada um fica então com a sua vogal temática. Mas no primeiro quadro, o verbo da segunda conjugação e da terceira são semelhantes. Por isso que aqui temos o vá para a primeira conjugação e o ia para a segunda e terceira. É claro que aqui na projeção, na gravação, em tela cheia, com letras pequenas, a imagem não deve ficar tão nítida. Mas nós temos livros e DVDs bem claros à disposição de quem quer se aprofundar nisso. No tweet número 45, temos então que todos os verbos regulares, a primeira pessoa do plural, do presente e do pretérito perfeito vão ser iguais. É interessante isso. Vamos ver. Primeira pessoa do plural, vendemos. Do presente indicativo. E no pretérito perfeito, também vendemos. E assim outros verbos. Então, praticamente ficam iguais. Só o contexto é que nos vai dar o tempo em que deve ser encarado, o tempo em que deve ser considerado este verbo, esta forma verbal. Então, é no contexto, mas eles são iguais. Nós vendemos no presente perfeito e aqui nós vendemos no presente do indicativo. Há aqueles que pronunciam de maneira diferente do pretérito perfeito, principalmente no centro do país. Vendemos, amamos, né, e não amamos. Fazem a distinção pela pronúncia, mas na escrita são iguais.